Olá pessoal, meu nome é Ícaro, eu sou o tutor na Meu Guru e eu trabalho com disciplinas relacionadas à análise estrutural, teoria das estruturas, engenharia de estruturas no geral, tá ok? E a gente vai conversar aqui hoje sobre esse exercício. A gente tem uma viga e a gente quer determinar a nossa deflexão no ponto D, tá ok? O primeiro passo que a gente vai raciocinar é como essa viga se deforma. Aqui, ó, a gente pode ver que ela tem uma deformação. Opa! A gente pode ver que ela tem uma deformação que vai se comportar desta maneira aqui, ó. Não é? Essa força aqui, esse carregamento faz uma força para baixo. Isso aqui é como se fosse uma gangorra e sobe aqui. A gente quer achar essa deformação. Essa deformação alguns livros vão chamar de delta, alguns vão chamar de V, tá ok? Normalmente eu utilizo V. Aqui a gente tem um gabarito para a gente chegar nesse resultado juntos agora em diante, tá ok? Alguns passos vão ser mais básicos e a gente vai partir do princípio que você já sabe, porque se você está estudando deformações em viga, alguma coisinha você já sabe. Isso aí não é o primeiro passo de quem estuda deformação em viga. Então a gente vai dar alguns passos um pouco mais rápido e os outros mais importantes relacionados à deformação a gente conversa de uma maneira mais incisiva. Esse PDF aqui você vai conseguir baixar o PDF para seus estudos. Então a gente tem uma reação AY, uma reação AX e uma reação CY. Somatório das forças em X, o nosso AX igual a zero. Até aí tudo tranquilo, não temos forças em X nessa viga. Escolhi um dos apoios para fazer momento. Escolhi o apoio A. Momento em A é esse carregamento 10 vezes 2 vezes a distância, que é 1. Ele faz um giro. Horário, lembrando a convenção é negativo. Então, 10 vezes 2 vezes 1. O CY tem uma distância de 2,5 até o apoio A. Então, CY vezes 2,5. Fazendo as continhas aqui, ó, vou chegar nesse meu valor de CY. Posterior a isso, somatório das forças em Y, tranquilão. AY, CY e aquele carregamento de 10 em 2 metros. Nosso AY igual a 12 kN para cima. Segundo passo que a gente tem que fazer agora, pessoal, é o diagrama de momento. Então o diagrama de momento ele vai acompanhar a ideia do diagrama de cortante, mas só que a gente vai fazer ele sem fazer o diagrama de cortante, tá ok? A gente pode imaginar que o diagrama de cortante, eu vou desenhar ele informalmente aqui, ó, com uma força que sobe, um carregamento que desce, algo contínuo e algo que sobe. Essa parte aqui hoje não vai importar. A gente vai fazer o diagrama de momento sem fazer o diagrama de cortante. Por quê? Para fazer a deformação de uma viga, a gente não precisa do diagrama de cortante. A gente precisa somente do diagrama de momento. Então, na hora da sua atividade avaliativa, na hora dos seus estudos, fazer o diagrama de cortante quando você quer somente a deformação, não tem necessidade. Pode fazer direto de momento. A gente vai fazer isso juntos agora. É claro, se o professor pediu para fazer os diagramas e depois calcular a deformação, aí é outra história. Mas se o professor pediu só a deformação, a gente vai direto para o diagrama de momento. Primeiro item que você tem que observar para calcular um diagrama de momento quando a gente está indo para a deformação. Você vai fazer a pergunta, existe um carregamento na minha viga? Essa resposta é sim, neste caso. A gente tem um carregamento de 10 kN aqui. Se existe um carregamento, você sempre vai calcular um momento no meio desse carregamento, tá ok? Então existe um momentozinho aqui e a gente vai sempre calcular esse momento. Macete, isso aí é uma coisa para ajudar vocês. Então sempre que tem um carregamento, já pode se preparar, faça o momento no meio do carregamento. A gente vai precisar do momento no início do carregamento e no final do carregamento também. Mas aqui vai ser mais natural para a gente fazer. Então aqui, ó, o M1 meu é o meio do meu carregamento. O que a gente tem no M1? Esse M1 aqui eu considerei ele negativo. Negativo. O AY faz um giro negativo, AY vezes 1. O 10 faz um giro positivo, 10 vezes 1 vezes a metade, que é meio. Então, AY vezes 1 mais 10 vezes 1 vezes meio, 7 aqui. Arrumando nossos sinaizinhos, a gente tem que o momento no meio da viga é 7 kN. Eu vou fazer o momento no final do meu carregamento. O momento no final do meu carregamento vai seguir o mesmo raciocínio. A y vezes a distância, que é 2, negativo,
O momento que eu coloquei que ele é negativo, esse carregamento vezes 2 vezes a distância aqui que é 1. Carregamento vezes 2 vezes a distância que é 1. O momento é esse, organizando o sinal. A gente tem um momento naquele final da minha viga, tá ok? A gente pode calcular o momento ali perto daquele apoio, mas a gente sabe que o momento lá no apoio, especificamente no apoio, vai ser 0, não é? Mas eu posso calcular esse momento aqui e vocês vão ver que ele dá 0, fica como exercício esse raciocínio aqui, tá ok? Então o momento 3 é 0. E Ícaro, quanto que é o momento aqui no início da viga? Como é um apoio, a gente sabe que é um apoio móvel ou fixo, ele não transmite momento. Então o momento nele, a não ser que tenha um momento naquele ponto, o momento vai ser igual a 0. Calculamos os momentos. Essa parte aqui eu fiz um pouco mais rápido, que entra naqueles conceitos que a gente comentou de alguns exercícios que vocês já conhecem. Então o primeiro passo nosso é fazer o diagrama de momento. Fizemos o diagrama de momento aqui do caso real, daquela viga que a gente tem. Então a gente tem aqui aquele trecho onde tem um carregamento, um outro trecho até o apoio e um outro trecho para lá. E esse 7 aqui, ele não é o vértice do meu momento, tá ok? Não é o vértice, ele é um momento no meio da minha viga, tá? Aqui tem 1 metro e aqui tem 1 metro. Lembrando que aqui era 0,5, 0,5. Então a gente precisa do momento no meio da viga, no início da viga e no final da viga da parte de carregamento. O vértice aqui para deformação não vai me ajudar em nada. Eu não preciso desse vértice. Ah, esse vértice pode ser 7, alguma coisa. Não importa. Eu quero o momento no meio, tá ok? Então se a gente está calculando a deformação, eu quero o momento no meio. Feito o diagrama de momento, eu vou guardar esse diagrama de momento para outro momento. Então a gente vai utilizar esse diagrama em outra hora aqui e a gente vai fazer uma outra partezinha. Feito o diagrama real, a gente vai para o unitário. A gente quer a deflexão em D. Unitário aqui, ó, eu vou fazer até de azul. Um azul ou roxo. A deflexão em D. Então eu quero a deflexão no ponto D, não é? Então eu vou colocar uma força de 1 kN naquele ponto. Eu quero a deflexão vertical, ou seja, se ele deformou para baixo ou para cima. Então eu vou colocar uma força vertical. Se eu quisesse deflexão horizontal, eu iria colocar uma força horizontal. Se eu quisesse uma rotação, eu iria colocar um momento, mas eu quero uma deflexão vertical. O sentido da força, para cima ou para baixo, tanto faz. Mas, se a gente colocar errado, o sinal no final vai falar isso. A gente vai ter um sinal negativo. Então aqui a gente tenta colocar da maneira que vai se movimentar aquele ponto. A gente já viu lá no primeiro minuto nosso que a deformação no ponto seria para cima, pelos raciocínios nossos. Então a gente vai colocar uma força para cima naquele ponto. A partir desse momento, nós vamos conseguir utilizar este sistema unitário para fazer a nossa deformação no ponto D. Então aqui eu vou fazer os diagramas de momento. Os diagramas de momento eu vou cortei aqui, ó. Cortei aqui no apoio, ó, no segundo apoio, coloquei um momento. 1 vezes esse meio dá meio. Então o momento lá é meio naquele apoio. Então eu posso fazer minha viga, ó. Aqui, se eu sei que aqui tem que ser meio e do lado de cá não tem mais nada acontecendo e tem que fechar em 0, então aqui vai ter que ser um triângulo com meio também. Eu preciso saber o momento no final do lugar que estava o carregamento, que é aqui, ó. Então eu sei que 2,5 está para meio, assim como 2 está para algum valor que eu não sei. 2,5 está para meio, assim como 2 está para algum valor que eu não sei. Esse valor é 0,4 e eu já coloquei aqui. Essas partes foram mais rápidas, concordo. Mas aqui a gente tem que contextualizar então o seguinte, que para a gente calcular as deflexões, o que a gente quer? A gente quer o diagrama de momento real, que é da viga lá que o seu professor te deu. O professor deu a viga, você vai simplesmente calcular o diagrama de momento real. E a gente vai fazer o diagrama de momento unitário, colocando sempre uma força no local que eu quero descobrir a minha deformação.
Tendo isso aqui, a minha deformação vai ser a integral do real vezes o unitário dividido pelo EI. E como que a gente vai fazer a integral? Ah, eu vi integral lá no cálculo, muito difícil isso. Vamos melhorar essa situação nossa aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos dividir nosso diagrama de momento aqui, ó, real e unitário, em 3 partes, tá ok? Vou fazer verde aqui. Essa primeira parte aqui é a parte que tem 2 metros. Essa segunda é aquele outro trechozinho de meio. E essa terceira é outro trecho de meio. Eu chamei cada uma respectivamente de 1, 2 e 3 aqui em números romanos. Aqui eu desenhei o real e alinhei junto com ele o unitário. Então, ó, essa aqui é a parte 1 em verde do real e do unitário. A parte 1 em vermelho, a parte 2, perdão, em vermelho do real e do unitário. E a parte 3 do real e do unitário, não tem o real, então vou ficar só com isso. Tá ok? A gente vai fazer as 3 integrais, a gente vai integrar a região 1, comparando real e unitário, a região 2, comparando real e unitário, a região 3, comparando real e unitário. Mas aí vem a grande dúvida, como que eu vou fazer essas integrais? A gente vai deixar aqui em anexo essa tabela de integrais, pessoal. É uma tabela que você encontra ela em qualquer livro de análise estrutural, geralmente nos apêndices do livro, então você consegue encontrar essa tabela e vai conseguir utilizá-la. Vamos lá, vamos montar aquela estrutura e a gente vai vir na tabela, eu vou te ensinar como que a gente faz para visualizar a tabela, tá ok? Primeira coisa que a gente tem que só raciocinar na tabela é essa parte superior é o unitário e essa parte na lateral é o nosso real, tá ok? Então vamos lá. Setor 1, setor 1 eu estou fazendo em verde. Ele é a integral. Então o que que eu tenho lá? Eu tenho uma parábola. Eu desenho uma parábola aqui só para mim saber os valores. Aí, mas a parábola está para baixo. Aqui não importa isso. Eu quero só identificar que é uma parábola. Ah, eu não quero minha parábola proporcional, bonitinha. Não, eu quero só identificar que é uma parábola. Ela começa em 0, tem o seu meio em 7 e tem o seu final em 4. Então a parábola começou em 0, o meio em 7 e o final em 4, tá ok? A gente tem um triângulo também no unitário, dentro do setor 1. Um triângulo que a parte mais alta dele está para a direita. Então eu só tenho que desenhar um triângulo que a parte mais alta está para a direita, que vale 0,4. 0,4. E esse trecho tem 2 metros, tá ok? Então vamos lá. Conseguimos montar a primeira integral. A segunda integral, a gente tem um triângulo. Observe aqui, ó. A gente tem um triângulo com a parte mais alta para a esquerda e um trapézio. Isso aqui é um trapézio, ó. Isso é um trapézio. Então vamos desenhar nosso lá. É um triângulo com a parte mais alta para a esquerda com valor 4 e a base vale meio. E um trapézio com 0,4 até 0,5 com a base meio. Vamos observar lá de novo. Olha lá. Um triângulo com a altura 4 para a esquerda, um trapézio de um lado 4 e um lado 5. E o último aqui a gente tem, no real, uma barra nula, sem nada, e um triângulo para a esquerda. Então, o último aqui a gente tem uma barra nula, sem nada, e um triângulo para a esquerda com 0,5 e o trecho vale 0,5, tá ok? Então a gente tem que resolver essas 3 integrais aqui. A partir do momento que eu conseguir resolver essas 3 integrais, eu vou conseguir calcular a deflexão. Vamos lá, vamos calcular as integrais juntos? Então aqui, ó, a primeira integral é uma parábola com um triângulo. Vamos lá na tabelinha nossa? Parábola, pessoal, a gente vai ver alguns tipos de parábola. Parábola 6, parábola 7, parábola 8, parábola 9. O 10 e o 11 da tabela são terceiro grau. Conselho meu, se você não consegue identificar qual é a sua parábola, utilize sempre a parábola 9. Porque a 9 é uma generalização para todos os tipos de parábola, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho a parábola 9, porque eu vou utilizar a 9 com um triângulo para a direita. Então eu vou pegar aqui o 9. E onde está o triângulo para a direita? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O triângulo para a direita é a casinha C. Então eu vou utilizar a fórmula C9. Ou 9C, tá ok? Essa fórmulazinha aqui, ó.
eu escrevi essa formulazinha aqui. Então, pra gente, ó, a gente tem que a fórmula que está lá no 9C ou C9 é essa fórmula. O que é cada item aqui? Vamos lá. O primeiro item aqui da parábola, que vai ser o real, é o M1. O último aqui, o M2. E o do meio, o M3. E essa base é o nosso L, que é comum para os dois estão no mesmo trecho. Este primeiro aqui é o M1 e esse segundo aqui é o M2. Então a gente tem M2, M2, M3 e L. M1 é 0, M2 é 4, M3 é 7. Lembra por que eu te falei que a gente tinha que pegar sempre um meio da parábola? Porque a nossa equação utiliza o M3. O M3 ele é sempre na metade da parábola, não é o vértice, é na metade da parábola. Então a gente tem sempre que utilizar o meio. Então a gente já adiantou um pouquinho o nosso processo, né? A gente foi e já buscou desde lá de trás o meio, o momento que existe no meio da parábola. Isso é importante, acelera um pouco, porque muitos alunos chegam aqui e utilizam um vértice no lugar do M3. Aí dá errado, rapaz. Aí não fica legal. Então a gente substituindo isso aqui, ó, fazendo as continhas, operações básicas, a gente tem que a integral 1 é 2,4. Integral 1 solucionada, bem tranquila. Guarde esse resultado. A integral 2, ela é um triângulo com base para a esquerda, com altura para a esquerda. Esse aqui é o M1, aqui o M2, aqui o M1 e o M2 e o L. Os M's, pessoal, não importam se um é maior ou menor. A gente sempre olha da esquerda para a direita. Da esquerda é o 1, o da direita é o 2. Se é real, é Mzão. Se é unitário, é Mzinho, tá ok? Vamos lá olhar? O que a gente tem no nosso real? Um triângulo para a esquerda, com um trapézio. O real sempre é essa parte aqui na vertical. Um triângulo para a esquerda com um trapézio, olha só, D2 ou 2D. Que é essa equação aqui, ó. Triângulo para a esquerda com um trapézio, tá ok? Então a gente vai anotar nossa formulinha lá. A gente usou a fórmula D2. Essa tabela vai estar no anexo aí do vídeo, tá ok? Aí vocês podem baixar e utilizar. A gente tem a nossa fórmula que utiliza M1, M2, M1 e o L. M1 4, M2 0, né? Aqui é 4 e aqui é 0. Aqui é 0,4 e aqui é 0,5. Então, ó, 0,4 e 0,5. E o L, que é meu trecho, é 0,5. Resolvendo aqui as equaçõezinhas, eu consigo chegar que o resultado do I2 é esse daqui. Pode acontecer dele dar negativo. A gente sempre leva o sinal que está lá no diagrama. Então vamos supor que o seu diagrama, quando você buscou lá o seu trapézio, ele era um trapézio com sinais negativos. Você vai levar todos os sinais para esse momento aqui que você está calculando. E pode acontecer de dar negativo. A região 3, pessoal, ela é uma região que tinha uma barra nula. A integral aqui não é uma integral multiplicando. A integral de algo nulo é zero. Então 0 vezes algo vai ser 0. Então a gente vai ter o seguinte, pessoal, que a nossa deformação no ponto D vai ser a soma de cada um daqueles valores dividido pelo EI. A soma dos valores 1 mais 2 mais 3 que a gente integrou deu 2,83 em dízima periódica. A gente lá no enunciado do exercício a gente teve que o nosso E é 30 GPa e o nosso I, que é a inércia, é 76 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Macete, se estiver em GPa, você pode pegar só esse valorzinho aqui e colocar ele direto. Se isso aqui tiver em 10 a menos 6 metros a quarta, também pode pegar o valor direto aqui e essas transformações já vão dar certinho. Outro exemplo que pode acontecer aqui é estar escrito em 76 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Se tiver assim também, ó, observe que aqui é menos 6 e aqui é 10 a 6. Aqui é metro a quarta e aqui é milímetro a quarta. Se tiver assim, pode levar o 76 também. Alguns livros, alguns professores
escrevem dessa maneira, alguns outros escrevem dessa maneira, mas são unidades que se equivalem, a gente utiliza direto lá. Fazendo um resultadozinho aqui, 283 dividido por 30 vezes 76, eu vou achar esse valor. Então significa que a minha deformação em D é 1,2426 vezes 10 a menos 3 metros. Por que que é para cima? O nosso unitário, quando a gente fez o unitário, pessoal, a gente não colocou uma força para cima. Se deu positivo o meu resultado aqui, ó, significa que a força aqui está correta. Se ela está correta, quer dizer que a minha deformação é no sentido que eu coloquei, ou seja, é para cima. Então, 1,24 vezes 10 a menos 3 metros. Ou a gente poderia excluir esse 10 a 3, menos 3 aqui e escrever em milímetros também, que é a mesma coisa. Se a gente for lá no nosso gabarito, acho que vai estar em milímetros, inclusive. 1,23 milímetros para cima, conforme mostrado aqui. Tá ok, pessoal? Esse foi um exercício de deflexão em vigas. A gente viu uma deflexão no sentido vertical. Tá ok?